Foi, senhoras e senhores, professor Michel Bucar com você aqui no quadro concursos. E hoje trazendo para vocês, senhores, os crimes aqui no fórum que mais cai no concurso da PMBA, seja para o cálculo soldado, do CFO, seja para os concursos internos, e que você com certeza vai contar em sua prova. Então hoje, senhores, para a gente pegar a visão aqui, vai ser só uma bateria de questões, modelo certo e errado. E eu vou dizer mais, viu? Você vai fazer PM Alagoas, você vai aproveitar aqui também, que hoje aqui é questão naquele modalidade de Sebraço. Mas por que, meu, questão certo e errado? Para você entender quais as estratégias você vai aplicar e, consequentemente, também, gente, quando a gente tiver a questão certo e errado, a gente acaba, de alguma forma, aplicando ali, observando ali, item por item. O que, às vezes, o aluno ele comete o erro de não observar ali, item por item ali nas questões de múltipla escolha. Então, observe aqui as informações que eu vou te passar, que com certeza você tem 3 crimes que a minha aposta no concurso da PMBA seria violência contra o superior, deserção e abandono de posto. Beleza? Tem alguns outros crimes aqui que a gente vai trabalhar mais. A princípio, esses 3 aqui são os crimes que mais caem na PMBA para você que vai cair em tua prova no próximo concurso. E outra coisa, vai ser esse ano, vai sair. Minho vai sair, eu acho que é de eleição. Quem foi que ele disse, meu lindo? Quem foi que ele disse que não pode ter concurso? As informações muito trocadas aí, beleza? Vamos lá para a nossa primeira questãozinha aqui? Podemos? Vamos lá. O crime de violência contra o superior, em sua modalidade simples, ou seja, quando é aquele superior, que é qualquer superior que não esteja na condição de comandante da unidade, modalidade simples. Prevê pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Contudo, a pena passa a ser de reclusão de 3 a 9 anos se o superior ofendido por comandante da unidade a que pertence o agente ou o oficial general. Questão está corretíssima. Questão correta aqui, senhores. Primeiro item correto aí. Beleza? Tá riscando não, é? Qual foi? Aí, primeiro item está correto aqui. Deixa eu colocar um marca-texto aqui para ficar melhor. Ó, primeiro item correto, literalidade da lei. Eu não entendi. Vamos lá. Gente, entenda o seguinte. Quem é superior? O superior é todo e qualquer militar que exerça a função de comando. Aí você me pergunta, pode ser de qualquer graduação? Pode. E o que é que acontece? Se for militar ofendendo o outro da mesma graduação, esse militar ofendido que está sendo violentado tem que estar na condição de mais antigo, beleza? Então, entenda só, a qualificadora para esse delito, o que é a forma qualificada? Deixa eu ver se eu posso fazer isso aqui. Pode fazer isso aqui, irmão? Não, não. Pode? Pode fazer isso? Bom, beleza. O que é que acontece? Se eu tenho aqui, por exemplo, aqui, ó. Se eu tenho essa situação aqui, imagine o seguinte, imagine que eu tenho um crime na modalidade simples, né? Que eu falei lá que seria detenção. Deixa eu ver isso aqui. Detenção. De 3 meses. 3 meses. Oi. Oi? Tá. Aqui eu tô vendo. Eu sei que sendo layout, mas aí no caso mostra. Não mostra, não? Não tá mostrando aí, não? Cortou 3 meses anterior. Ah, entendi. Detenção de 3 meses a... Ao vivo é assim, viu, senhores? Aqui é negócio sem enrolação, ao vivo. 3 meses a 2 anos. Beleza. Só que o que é que acontece? Quando eu vou falar desse mesmo tipo penal, que vai ser contra o comandante da unidade, eu estou falando da forma qualificada. E o que é que eu tenho dentro da forma qualificada, senhores? Eu tenho um aumento das penas bases. Quando ela traz aqui, ó, reclusão. De 3 anos a 9 anos. Nesse caso aqui, eu tenho uma forma qualificada para o delito. E aí, quando eu tenho uma forma qualificada, senhores, lembre que aumenta a pena base para esse crime específico é porque foi contra o comandante da unidade. É a mesma conduta. Porém, eu tenho esse delito contra o comandante da unidade, por isso que é a forma qualificada do crime. Beleza? Safa aí. Vamos para a nossa segunda questão, portanto, o item aqui correto. Beleza? Segunda questão, vamos lá. No crime de violência contra o superior, a utilização de arma constitui caso de aumento de pena e o uso da arma é necessário. E aí, pai, certo ou errado essa questão aí?
Questão aqui, senhores, ó, corretíssima. Aí, o aluno, ele vai observar o seguinte. Uso da arma de fato é necessário. O que é que eu tenho de especificidade para esse delito? Ele fala assim, ó. Se o crime é contra o comandante da unidade a que pertence o agente ou oficial general, eu tenho a forma qualificada, beleza? Vamos lá. Ó. Qualificadora. Eu tenho aqui reclusão de 3 a 9 anos. Se, senhores, é utilizado a arma aqui, ó. Se a arma é um objeto meio para utilização aqui, eu tenho um aumento de pena. Tem até um bisuzinho aqui, ó, para você lembrar. Ó. A de arma, a de aumento. A de arma, a de aumento. O que é que eu quero que você lembre? Que nesse caso aqui, aumenta 1/3 da pena. O que é que diz na literalidade da lei? Ela fala assim, ó. Se o crime é praticado com arma, é aumentada 1/3. Olha o que o verbo fala. Se o crime, ele é praticado. Ou seja, não basta, senhores, que ele seja armado. No crime de revolta, por exemplo, que é uma qualificadora para o crime de motim, basta dizer assim, ó. Se os militares estavam armados. Nesse caso, senhores, quando eu digo que ele estava armado, eu já estou deixando claro para você que só basta que ele esteja ali com a arma na cintura, com a arma no coldre. Mas nesse crime aqui, em específico, a utilização da arma não precisa nem fazer disparo. O que eu estou falando aqui da arma aqui, ó, é utilizar a arma como objeto de ameaça. E esse uso aqui, ele é necessário. Então, cuidado com esse item, que a tendência natural de você colocar com a questão dessa estaria errado aqui é muito grande. Beleza? Então, o uso da arma aqui, ele é necessário. Tranquilo? Vamos lá, mais uma questão correta aqui, item 2. Beleza? Vamos lá. Caso a violência praticada contra o superior resulte em morte. Ou seja, senhores, eu tenho aqui um crime pré-doloso, onde há um dolo na conduta e a culpa no resultado. Então, se o crime aqui, senhores, ocorreu o resultado de morte, a pena é de reclusão de 12 a 30 anos. Questão também aqui, item correto. Beleza? Painho, vai deixando aquele like pra gente aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Ah, tô vendo ali, ó. Tá lindo. Tá lindo, 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 viu, irmão? Tá lindo. Deixa aquele like pra gente aqui, aquele coração. Faz coração, faz coração. Faz o coração pra gente aí, velho. Faz o coração, B. Tamo junto, viu? Deixa o like. Deixa o like pra nós aí, ó. O like tá chegando, viu? Sazurra aí, tamo junto, viu? É o tal do guia aí, ó. Glif, Flávia, Victor. Pode interagir com a galera? Pode, né? Ah, sim. Tem que interagir, pô. Fala sozinho aqui. Pô. Como é que fala sozinho? Beleza? Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos ver. 4. Eu vou bater em cima da tecla aqui das questões que mais caem para você, viu, senhores? Vamos lá. Praticar violência contra a sentinela, vigia ou plantão configura crime de violência contra a militar de serviço. Perfeito. Violência contra a militar de serviço, cuja pena base é reclusão de 3 a 8 anos e é mais severa do que a pena base da violência contra o superior na modalidade simples, ele está falando aqui. Questão correta também, senhores. Vamos ver? Se liga aqui, ó. A modalidade simples do crime de violência contra superior é detenção de 3 meses a 2 anos. No crime de violência contra a militar de serviço, ó, esse crime aqui, claramente, a gente está vendo aqui, ó, que é reclusão de 3 a 8 anos. Então, como ele pergunta, senhores, se na modalidade simples, que essa pena aqui, essa aqui, ó, é mais severa, então a questão ela passa a estar correta. Safa aí? De boa? Agora, se ele falasse aqui na forma qualificada, aí o item estaria errado, né? Porque na forma qualificada do crime de violência contra o superior é reclusão de 3 a 9. Então,
lembre desse ponto que ele fala aqui. Na modalidade simples, em relação, é mais brando do que o crime de violência contra militar de serviço? Sim. Então, por isso que o item está correto aí. Beleza? Safo, mais uma. Vamos lá. Consuma-se o crime de deserção quando o militar se ausenta sem licença da unidade ou do lugar em que deve permanecer por 8 dias. E aí, painho? Questão tá aqui o quê? Incorreta. Questão errada. Por que tá errada, Minho? O que é a deserção? Deserção, senhores, é nada mais nada menos do que o militar se ausentar da unidade que serve do lugar que deve permanecer por mais de 8 dias. É por mais de 8 dias. Eu acho que eu já te ensinei como é que funciona a contagem do prazo. Hoje é quanto, lindo? Hoje é quanto? Hoje é 9. Então, hoje é 8 ou 9? 9? Hoje é 9 de abril, né? Imagine que o militar, ele deveria se apresentar hoje para o serviço. Vamos fazer um calendáriozinho aqui? Bora, amigo. Vamos lá fazer um calendário para a gente ver a contagem desse prazo. Vou fazer até 20 aqui para a gente ficar mais fácil. Imagine o seguinte. Imagine que aqui são dias corridos, beleza? O que é que acontece aqui? Ele deveria se apresentar à unidade esse dia aqui, ó, dia 9, que é hoje. Ele deve se apresentar hoje. Como é que funciona a contagem do prazo? Vamos lá. Ele deveria se apresentar aqui hoje, beleza? Ele não veio, só que hoje não conta. Hoje é o que a gente chama de período de graça. E aí, como é que vai funcionar aqui? Ó? Eu vou excluir esse primeiro dia. E a contagem do prazo, o primeiro dia da contagem dos 8 dias, começa aqui, ó, o dia posterior, que no caso seria meia-noite, né? Então, meia-noite do dia 9 para o dia 10, começa a contagem do prazo. Então, aqui é o primeiro dia. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, sétimo dia, oitavo dia. Se ele está falando que a deserção é quando o militar se ausenta da unidade que pertence ou do lugar que deve permanecer por mais de 8 dias bate dia 18. Safo, beleza? Aí tem um pulo do gato que eu ensino para meus alunos e eu não posso deixar de falar. Qual é o pulo do gato, Minho? Pronto, o pulo do gato é o seguinte, o certo eu já te ensinei. O pulo do gato é você contar do primeiro dia ali logo, de 1 até 10. Contando aqui, ó, do dia 9 mesmo, de 1 até 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aonde bateu 10 é o dia que ele cometeu a deserção. Sacou, pai? De boa, pegou o bizu, a questão tá errada porque ele fala que é por 8 dias e não é, mas sim por mais de 8 dias. Beleza? Vamos lá, mais uma. No crime de deserção, o Código Penal Militar estabelece expressamente que, sendo o agente oficial, a pena de detenção será agravada. Perfeito, senhores. Lembre, o comandante, ele é o espelho da tropa. Então, se ele comete um delito, ele vai ter uma pena maior. Ele vai ter essa pena aqui, ó, agravada. Se ele, senhores, é vítima de algum delito, aquele que cometeu esse crime contra ele aí, também vai ter uma pena maior. Beleza? Então, lembre aí, o comandante é o espelho da tropa. Então, se é cometido por um oficial ou por um comandante de uma unidade, anota isso aí. Se ele comete um delito, esse oficial ou comandante da unidade, pode ter certeza que ele terá uma pena mais grave. Tranquilo? Eu estou trazendo para vocês, senhores, dentro desse fórum aqui, as informações que mais despencam em tua prova. Então, fica atento a cada detalhe aí. Beleza? Vamos para cima, vamos lá. Considera esse caso assimilado. O que é caso assimilado, meu? Caso assimilado é o caso que é semelhante, que se parece com a deserção, mas que não está naqueles casos previstos ali de deserção. O que é deserção? É quando o militar se ausenta da unidade sem licença, injustificadamente, da unidade a que pertence, por mais de 8 dias. Beleza. Só que o caso assimilado que ele traz, senhores, por exemplo, seria quando ele volta de trânsito e férias. Olha o que fala aqui. Ó. Considera-se caso assimilado à deserção. O militar que não se apresenta no local designado dentro de 8 dias. Bastante atenção que você vai achar que isso aqui está errado. E não está. Quando ele fala aqui dentro de 8 dias, por que, Minho? Ó, fim do prazo de trânsito ou férias. A questão está correta, mas por que, Minho, está correta? Vamos lá. Imagina o seguinte, imagine que ele entrou de férias aqui, ó, 30 dias de férias. O que é que acontece? Ele entende que o militar aqui, ó, o militar,
ele já tem muito tempo aqui, ó, já fora da unidade, porque ele está de férias. O que é que acontece? Quando está naquele caso lá, da modalidade da deserção, quando o militar se ausenta da unidade a que pertence por 8 dias. Então, imagine que você está trabalhando na polícia já, amém? Você está trabalhando na polícia, e aí você tem lá 3 dias de folga, beleza? Depois de fim do prazo desses 3 dias aí, você deve comparecer à unidade. Se você não vai, se ultrapassa esses 8 dias, vai ser deserção. Mas nesse caso aqui, senhores, quando finaliza uma férias do polícia aqui, ó, o polícia tem que se apresentar na unidade. Então, nesse caso, quando ele estiver tratando de caso assimilado aqui, ó, a deserção, você vai lembrar, ou ele está de trânsito, ou ele está de férias. Ele já tem um tempo fora. Então, ao invés de ser mais de 8 dias, vai ser dentro de 8 dias. Porque aqui é um caso específico. A especificidade aqui, senhores, é porque ele está em período de trânsito e férias. Beleza? Safa aí. Então, mais um item aí correto. Beleza? Mais um. Se o desertor se apresentar voluntariamente dentro de 8 dias após a consumação do crime, fará jus a um atenuante especial que diminui a pena pela metade. Vamos ver? Vamos observar como é que funciona. Imagine o seguinte. O cara cometeu a deserção. Ó, passou aqui, ó. Deu mais de 8 dias. Ele cometeu a deserção. Ou seja, o crime foi consumado. Tranquilo, senhores. O crime foi consumado aqui. Fato. Beleza? E aí, como é que vai ficar aqui? Se ele chega aqui, ó, aí suponha, lembre o seguinte, aqui foi consumado. O delito aqui foi consumado. Beleza? Pronto. Se ele comparecer aqui, senhores, ó, dentro de 8 dias após a consumação do delito, ó, isso aqui eu estou dizendo que é um atenuante, senhores, ó, é um atenuante, porque ele veio para cá, ó, e compareceu aqui. Beleza? Pronto. Se ele comparece, ele aparece aqui na unidade depois de consumado o delito, o que é que vai acontecer? Ele vai responder a metade da pena. Então, imagine o seguinte, no crime de deserção, eu tenho aqui detenção de 6 meses a 2 anos. Então, imagine que ele pegou aqui 2 anos de prisão aí. Se ele pegou 2 anos de prisão, mas ele ainda assim compareceu, ele vai responder metade da pena. Então, se ele pegou 2 anos, ele vai ficar aqui 1 ano preso. Beleza? Mas aqui ainda eu tenho uma situação. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. E aí, senhores, esse aqui é o primeiro caso. O segundo caso é o seguinte. Se ele, dentro desses 8 dias, se ele não comparece, ainda assim, o Código Penal Militar, ele te dá uma chance. Se ele não comparece dentro de 8 dias, mas aqui ele ainda te dá 60 dias. Anota aí, ó. 60 dias. Se ele vai aparecer aqui, após a consumação do delito aqui, ó. Nesse caso, aqui diminui a metade da pena. E aqui vai diminuir, senhores, ó, 1/3 da pena. Sacou aí? Então, se ele comparecer dentro dos 8 dias, vai diminuir metade da pena. Se ele não compareceu, ele cometeu o delito aqui, ó. Ele compareceu dentro de 8 dias, metade da pena. Se ele não compareceu dentro desses 8 dias, o que é que eu vou observar, minho? Eu vou diminuir 1/3, caso ele compareça aqui dentro de 60 dias após a ocorrência do delito. Safa aí? Aí o colega perguntou aqui, ó. Minho, no caso de deserção, João Vitor, no caso de deserção, se começa no dia 9, vai se consumar no dia 19? Não foi a contagem que a gente fez aqui? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Vitão, pelo amor de Jesus. Não faça isso comigo não, filho de Jesus. Não, pelo amor de Deus, tu tá excluindo o primeiro dia, filho? Meu lindo, não faça isso não. Meu Jesus. Meu Jesus. Não, a exclusão desse dia aqui, ó, é só naquele caso que eu ensinei, pô. Deixa eu aumentar aqui, ver se eu posso aumentar um pouquinho aqui, ó. Veja só, você só vai excluir
você só vai excluir o primeiro dia na contagem normal. O pulo do gato que eu ensinei, pelo amor de Jesus, lindo. No pulo do gato, tu conta a partir do primeiro dia que ele era para comparecer. Beleza? E aí você vai contar de 1 até 10 do primeiro dia que ele era para comparecer. Ó, ele era para comparecer dia 9, que é hoje. Era para comparecer hoje. Ele não foi. O que é que vai acontecer aqui, ó? Eu conto aqui o primeiro dia. É só contar de 1 até 10 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu para entender aí? O pulo do gato é esse, para você não perder as contas. Então, esse de 1 até 10 tem que contar do primeiro dia que ele é para comparecer. Mas o normal, você exclui o primeiro dia, começa o dia no dia posterior. Deu para entender agora? Eu acho que agora deu para entender. Beleza aí? O crime de abandono de posto consiste em abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço designado ou o serviço que ele competia, antes de terminá-lo sendo classificado como um crime material? Não. Ele é um crime, senhores. Ele é um crime. Ele é um crime formal. Isso. Ele é um crime formal. Ele não depende, senhores, de resultado danoso. Beleza? Então a questão aqui, ela tá incorreta. Beleza? Vamos lá. Questão 10. Para a configuração do crime de abandono de posto, a doutrina e a lei exigem que a ausência do militar cause prejuízo efetivo e concreto à segurança da unidade ou ao serviço. Muito errado, senhores. Ela não exige. Beleza? Não exige que tenha prejuízo. Lembre que o crime de abandono de posto só basta que o cara abandone. Ó, abandono de posto. Só basta que o cara abandone. Aqui, senhores, é o crime que a gente chama de crime formal. É um crime, senhores, de mera conduta. Beleza? Então, não exige prejuízo. O cara saiu para comer uma pizza. Foi ligeiro, foi 5 minutos, pegou uma pizza ali na pizzaria e voltou. Pouco importa. Saiu sem ordem, é abandono de posto. Safo, de boa? Vamos para cima. Questão errada aí, o item. Beleza? Vamos lá. A pena prevista para o crime de abandono de posto é de detenção de 3 meses a 1 ano. Senhores, deixa eu dar um bisu para você aqui, ó. Vamos lá. Nos crimes contra o serviço ou dever militar, já pega o bisu aí, ó. Os crimes contra o serviço ou dever militar. Já vou te ensinar logo o bisu das penas. As penas são de detenção. Pega o bisu aí, ó. Os crimes contra o serviço ou dever militar, que vai cair para você que está fazendo PMBA. Você coloca na cabeça aí, ó. As penas são de detenção. Beleza? Aí, tem 3 crimes que eu falo aqui, ó. O DDE. Desertar, descumprir, embriagar. Vai? Desertar, descumprir, embriagar. Nesse caso aqui, ó. Deserção. Descumprimento de missão. E embriaguez de serviço. Aqui, senhores, é detenção de 6 meses a 2 anos. Já o crime de abandono de posto,
E o crime de dormir em serviço é detenção de 3 meses a 1 ano. Senhores, coloca uma coisa na cabeça. Ó, eu sei que é um saco. Eu sei que é um saco cobrar pena. Pena não mede conhecimento de ninguém. Mas tu vai chorar. Vai chorar. Armanha, qualquer crime com 10 é 10 de detenção. Descumprimento de missão, deserção, descumprimento de serviço, desrespeito superior, desrespeitamento de serviço, é tudo detenção. Já pegou o bizu. Aí eu te ensinei agora o quê? O DDE. É desertar, descumprir, embriagar. Vai. Sacou? Já o abandono de posto e o crime de dormir em serviço é detenção de 3 meses a 1 ano. Pegou o jogo aí? Beleza, gente? Então, portanto, aqui, questão correta aqui. Beleza? Safo? Fica aí, pô. Já termina. Vamos lá. O crime de desacato superior, vamos lá, exige como elemento essencial do tipo que a conduta de desacatar ocorra na presença de outro militar. Aqui errado ele estará. Olha. Se ligue, senhores. Eu tenho o crime de desacato a superior e o crime de desrespeito a superior. O crime, senhores, de desacato a superior não exige a presença de outro militar. Pode até ser na presença de outro militar, mas não exige para o tipo penal. O crime de desrespeito ao superior é desrespeitar superior diante de outro militar. Ou seja, aqui eu tenho um militar que desrespeita, o militar desrespeitado e aquele que testemunha o fato. Já o desacato ao superior tem um militar que desacata e um militar desacatado. Aqui é face a face. Então, o crime que exige a presença de outro militar seria o desrespeito superior. Como é que eu vou lembrar? Bizu aqui, ó. É um bizu. Olha para a palavra maior. Quem é maior? Desrespeito ou desacato? Se eu tenho uma palavra maior, eu tenho mais pessoas. Se tem uma palavra maior, eu tenho mais pessoas. Então, lembre, o crime de desrespeito ao superior é quem, de fato, exige a presença de outro militar. Safo? Beleza? Então, portanto, item questão 12, errado. Beleza? Vamos lá, mais uma. No crime de desacato a superior, a pena é atenuada. Olha. Se o superior ofendido for oficial general ou comandante da unidade a quem pertence o agente, aqui está o quê? Errado, senhores. O que foi que eu falei? Que o comandante, ele é o espelho da tropa. Então, senhores, se ele comete algum delito, vai pesar a mão sobre a vida dele. Infelizmente, é assim que o Código Penal Militar entende. Beleza, pai? Então, já entende aí, ó. Já bote na cabeça aí, ó. Se falou que alguém cometeu um delito, aqui nesse caso, senhores, ó, a pena, ela será agravada. Beleza? A pena aqui será agravada. Vamos lá. Diferentemente do desrespeito, o crime de desacato ao superior prevê a pena de reclusão até 4 anos se o fato constituir crime mais grave. Senhores, o item está correto e eu vou te explicar o porquê. Eu disse para você que qualquer crime com 10 é 10 de detenção, exceto o crime de desacato a superior. Aí eu brinco com a galera e digo o seguinte, ó, desacato até 4. Aqui seria pena de reclusão de até 4 anos. Sabe, pai? De boa. Tá pegando o jogo, tá ficando lindo, tá perfeito, pai. Tá de boa. Fala comigo. Beleza? Vamos fechar com chave de ouro aqui agora. Vamos lá. Segundo entendimento constante nos nossos materiais da distinção fundamental entre desrespeito e desacato é que o desacato configura falta de cortesia e exige a presença de outro militar, enquanto o desrespeito
tem por objetivo deprimir a autoridade do superior. Aqui errado ela ficou. Por quê, meu? Porque trocou os papéis. Quando ela traz aqui, ó, a falta de cortesia, ou seja, ela está falando de falta de respeito. Beleza? E o que exige a presença aqui, ó, é o desrespeito superior. Já o desacato, senhores, é aquele que tenta deprimir a autoridade. Portanto, senhores, esse item aqui, ó, da questão 15, ela está errada. Por quê, senhores? Ela tenta, de alguma forma, de confundir o desrespeito com o desacato. Senhores, essa aqui foram as principais informações que eu queria trazer para você no fórum de Direito Penal Militar que vai estar em tua prova da PMBA. Então, você vai estudar para a PMBA. Se está estudando para a PMBA, não deixa de consolidar essas informações que com certeza vai estar em tua prova. Tranquilo, gente? De boa. Tá tudo lindo. Então, você tenha uma boa tarde. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa prosperar e, consequentemente, vir à tua aprovação. Obrigado a todos. Obrigado a todos que participaram aí do fórum, beleza? Tamo junto. Deus abençoe. Vamos para cima, que a caminhada é árdua. Mas a tua vitória é certa, viu? Tamo junto. Valeu!